Muito bem, então, 16 de junho, né, de 2021, estamos aqui com o nosso grupo de estudos, né, examinando, né, assim, neste momento, o mito na literatura de cordel de Luiz Tavares Júnior. Então, estamos em continuidade, e eu vou aqui, gente, para facilitar a exposição, tá, trazer algumas passagens deste livro, tá certo? Então, um segundinho para a gente conseguir aqui a janela da apresentação. Acho que ele já está aqui. Perfeito. Então, pronto, gente. Então, aqui a capa está sendo compartilhada, né? Um livro que está usado aqui. A gente confessa que, né, agradecemos a nossa biblioteca do CH, tá certo? Por esta edição, né? Bom, então, como eu já tinha falado, né, eu tinha adiantado algumas coisinhas, tá certo? É um trabalho, né, que aqui na orelha vocês vão notar que aparece como tese de livre docência, né, de 75. Então, neste momento, né, nós temos assim, uma grande repercussão daquelas propostas estruturalistas, né, que, enfim, tem uma ascendência, né, lá em Saussure, né, tem também a sua complexificação com o Helmsley, não é? A gente vai ter desse caminho. E nos anos 60, vamos ter esse investimento, por exemplo, de uma percepção estrutural, né, no plano do conteúdo, não é? Então, esse me parece o elemento assim, da novidade, né? E a gente percebe, neste momento, a importância de textos da antropologia, né, que vão sendo, assim, importantes, porque existe um comparativismo, né? Por exemplo, das narrativas, assim, primitivas, ditas, né, das comunidades originárias e tal. Então, o estudo desses mitos, dessas formas narrativas, que mito é história, né, gente? Então, normalmente são mitos etiológicos, né, que explicam a origem das coisas, das pessoas, daquelas comunidades, né, a origem da humanidade, assim por diante. Então, há estudos que buscam uma sistematização mitológica, certo? Inclusive, às vezes, aquela pretensão de tentar uma certa universalidade, às vezes até uma comparação entre essas propostas mitológicas, né? E, assim, um pouco antes, né, se a gente for lá para a Rússia, né, a gente for para a experiência também dos russos, vamos encontrar o Vladimir Prop, que faz um trabalho comparativo, né, dos contos, daqueles contos tradicionais, contos maravilhosos. E o que é interessante, né, é que, diferentemente da experiência do passado, né, assim, de uma apropriação filológica, né, comparativa, tá, que se fazia até então, é que há uma percepção, né, de uma possibilidade de uma abstração maior daquilo que está sendo apresentado, né? Ou seja, esse material começa a ser percebido numa mesma lógica com que se trata a questão da língua a partir de Saussure, ou seja, a possibilidade, né, de se abstrair, né, aquelas variantes que são típicas do texto, da manifestação textual, e tentar encontrar, né, aí onde vem o interesse pelo plano do conteúdo, um elemento de conteúdo que, né, sustente, né, essa ramificação que nós temos no texto que se lê, né, ou que se escuta, tá certo? E é evidente que modelos bastante antigos, taxonômicos, né, eles estão, gente, né, por detrás disso. Por exemplo, uma taxonomia, que se você for lá para Aristóteles, você vai ver isso. Mas, bem recentemente, né, nós temos, por exemplo, na classificação do século XIX, né, por exemplo, de animais, de plantas e tal, e a gente nota a concepção de estruturas arbóreas, né, normalmente se partindo de uma gênese mais simples, né, que vai aos pouquinhos ganhando complexidade conforme existam as oportunidades de manifestação dessas formas vivas, né?
Então, não há dúvida de que isso está na influência da concepção linguística de Saussure, tá certo? E que tudo isso, né, vai entrando em campos, né, como, por exemplo, do texto literário, certo? E a concepção de função, que é, assim, está na matemática, está na lógica, né? E que a gente percebe, por exemplo, na sintaxe, né, da própria frase, essa concepção passa, né, quer dizer, esse modelo, né, de descritivo, né, das várias formas do plano de expressão que vem sendo estudadas, né, na linguística, esse modelo começa a servir, né, gente, de parâmetro, né, para a possibilidade de exploração desse elemento que seria o gerador, né, esse invisível que produziria aquilo que é visível, né? Então é essa pretensão que vai se apresentando aqui. Nos anos 60, então, existe então a percepção desse plano, inclusive do conteúdo, como uma estrutura, ou seja, como uma possibilidade de uma abstração, né, analisável, tá certo? Como um modelo de análise, né, daquilo que seria a parte invisível, né, do conteúdo, né, em relação à camada textual, né, seja ela sonora, né, escrita e assim por diante. Bom, então há esses interesses, né, dos anos 60, com toda aquela mudança, gente, também, né, de cultura, né, toda a revolução dos anos 60, em termos enfim, uma época de protestos e tal. E nos anos 70, isso vai, evidentemente, avançando para as universidades, né, que tiveram muita reformulação dessa passagem dos anos 60 para os anos 70, a partir de muita reivindicação e tal. E, enfim, estou dizendo um pouquinho disso para mostrar que, quer dizer, esse trabalho não sai assim não é à toa, não é? Então, nós temos aqui, por exemplo, um doutorado do professor Tavares, né, que foi um pouquinho antes, que traz, por exemplo, fundamento linguístico para a investigação literária. Então, essa indissociabilidade, não é, de percepção do texto, seja literário ou não, de uma base, né, linguística, né, controlável, sistemática, que possa trazer resultados, né, que não sejam impressionistas apenas, tá certo? Então, o interessante que está aqui, ele fala, então, de que este texto, particularmente essa tese, né, de livre docência e assim por diante, tá certo? Então, acabou sendo publicado por uma editora nacional, de bastante prestígio, né? E vamos para frente, né? Então, aqui no sumário, eu andei marcando, aqui, vejam, que ele faz a introdução, mostra qual é, né, a meta do seu trabalho, fala um pouquinho sobre o mito, né, como ele se apresenta, né, com seus aspectos tradicionais no cordel. Quer dizer, o cordel vai reiterar valores, tá, da sociedade, né, e esses valores, a gente, se transformam em histórias. Gente, essas histórias, né, para a gente não achar que isso é coisa do outro mundo, né, é tudo, né? Quando nós temos qualquer evento na sociedade, nós temos as versões são criadas, tá? Umas mais, assim, talvez preocupadas, né, com a factualidade, outras mais inventivas, imaginárias e tal. Então, isso é bem típico, né, da dinâmica discursiva de qualquer tipo de sociedade, tá certo? Então, é evidente que há um interesse, como eu falei, antropológico, né, um interesse histórico, tá? Diacrônico do ponto de vista linguístico, de uma história literária, se a gente pensar como o Afrânio Coutinho e tal. É evidente que há um interesse de perceber um fio, uma continuidade, elementos invariantes, né, que vão atravessando os tempos gente, funcionando como aquelas narrações identitárias, né, para determinados povos. Então, são histórias que vão marcar regiões, marcar determinados povos e tal. Se a gente for pensar assim, bem domesticamente, gente, as histórias da nossa família, né? Todo mundo tem as histórias, a turma, muitas vezes, da faculdade e tal, aí aparecem aquelas histórias, né? E são histórias identitárias, às vezes, como a turma reagiu a determinado problema e tal,
características curiosas de uma pessoa ou de outra, não é? Então, vão se formando, gente, esses, né? E em função de quê? Em função, curiosamente, né, de uma sutil, gente, transposição, interrelação, troca de valores, né? Que é o que está atrás, né, de todas as formas discursivas, né? Há valores, gente, desde a afetividade, que é um valor, né? A concepção de valor aqui é um tanto quanto ampla, não é? Ela é uma motivação contratual, ela é um elemento essencialmente virtualizante. É essa perspectiva de chegar a um objeto de valor que vai criar a própria noção funcional de sujeito. Então, a noção de sujeito para nós aqui, né, que trabalhamos com a semiótica, é uma construção contratual em função de um objeto, tá? Então, se você quer comunicar alguma coisa, você tem um interesse de convencer alguém, você já está construindo aí um objeto e se sente contratado. Então, isso que ocorre individualmente, não tenho dúvida, não é? É uma individualização, mas de algo que certamente é um valor coletivo, senão não faria sentido a gente contratar, né, alguém diferente de nós mesmos, né, se não fosse por um valor que circula na sociedade. Então, às vezes é porque a gente tem essa concepção extremamente burguesa, né, individualista, de achar, e o romantismo reiterou muito, né, porque a arte por excelência da Revolução Burguesa, não é? Então, a gente tem essa ideia de que a gente é uma coisa assim, única demais. Não é. A nossa maneira de ser única é a nossa identidade. Basta lembrar que a carteira de identidade, que nos, né, serve individualmente, ela tem esse nome, né, identidade, porque a gente tem uma conexão, não é isso? Digamos, de semelhança com todo mundo, né? Então, nada fala tanto da nossa individualidade do que uma carteira de identidade, que não é carteira de individualidade, como todo mundo sabe muito bem. Mas por que eu estou já viajando, né? Não, é para mostrar que aqui nós não estamos, embora a gente contextualize no cordel, né, na literatura, tem gente que não gosta dessa expressão, prefira literatura popular em versos, né? Até porque o cordel é algo que realmente, olha, com toda a franqueza aqui da minha alma, né? Eu nunca vi, eu já fui a Juazeiros e tal, né? Minha família é de ascendência sareense, né, gente? Eu sou descendente dos índios do lado do Cariri, certo? Então, eu nunca vi isso, né? Digamos, dessas folhas de serem pendurados e tal. Normalmente são colocados, né, se for na feira, né? São colocados, né, assim, expostos, né, espalhados, né, numa esteira, no plástico ou no balcão, não é? Tá certo? Mas ficou, né, essa ideia de que são cordezinhos e tal, pendurados, né? Então, muita gente fica assim, mas, enfim, marca um gênero, né? Isso identifica um gênero. Então, aqui, a grande questão é verificar, enfim, o cordel faz, né? Assim, ele é um veículo de permanência de valores, né? Mas digamos que ele reitera o aspecto tradicional desses valores, né? Ou não e tal. Então, é essa, mais ou menos, a ideia que vai sendo apresentada, né? Aí o Tavares abre para duas perspectivas míticas, tá? A primeira é a da inocência perseguida, com a história, né, dos martírios de Genoveva, que eu passei para vocês, tá? E a segunda, gente, é a da maldade castigada. Eu deixaria para, né, para a próxima semana para a gente refletir um pouquinho. Bom, então aqui, nesta primeira, assim, na primeira parte, né, já desenvolvendo aqui a sua, né, o seu trabalho, né, a sua argumentação. Então, veja que a utilização, né, gente, pela metalinguagem, né, persistência de uma temática, ele vai falar dos sintagmas contratuais. Então, nós temos uma semiótica, gente, né, baseada num percurso narrativo canônico, não é? Então, temos unidades de contrato que vão ser percebidas na história. Então, ele apresenta o contrato de um hiperdestinador divino, tá certo? É isso. Veja que as autorias, né? Essa ideia de um enunciatário, né?
normalmente que invoca, né, gente? Ele faz a invocação de valores divinos e confirma esses valores como aqueles valores eufóricos, né, morais, né, como a gente vê das características dessa Genoveva, que chega a ser uma verdadeira santa Genoveva, não é? Bom, temos os sintagmas de desempenho, né, e de disjunção, tá? Vejam que, né, em bom e, né, saboroso português, ele usa a expressão que é muito mais do meu agrado, desempenho, tá? Que foi, assim, sequestrado, né, este elemento lexical foi sequestrado, né, pelo performance, né? Mas o de desempenho, para mim, fala muito mais dentro da minha alma, tá certo? Então, temos aqui as provas, né, que vão marcar assim, as competências, né, confirmar as competências, a prova qualificante, a prova principal, a prova glorificante, que são etapas, né, que são percebidas, né, assim, em formas, né, tradicionais, né, da narração. Bom, e aí aparece, olha aí, até chegar a uma estrutura elementar da significação. Ele vai buscando, né, até chegar a um grau maior de abstração, tá? A estrutura elementar, né, de significação, só para lembrar, né, a própria noção, né, de estrutura elementar se baseia na possibilidade, digamos, de construção, gente, de um pequeno esquema ou micro-universo de sentido, no momento em que nós temos, vamos imaginar, dois elementos, tá certo? E eles podem ser percebidos estruturalmente, tá? Quando eles têm entre si algo em comum e, ao mesmo tempo, eles têm elementos, né, distintivos, tá? Então, existe uma identidade, né, e uma separação, né, uma diferença ao mesmo tempo. No caso do quadrado semiótico, né, que nós utilizamos, essa diferença ela é colocada num máximo de polarização, de tal forma que esses elementos que têm uma identidade, ou seja, eles podem ser submetidos a um termo complexo, né? Tá certo? E aí nós vamos ver o caso já em relação às permissões, às regras e tal, não é isso? Então, eles submetem a um termo complexo, mas entre si, né, a diferença é tal que um é o resultado da negação do outro, ou seja, há uma mútua negação dos termos, né, constitutivos dessa estrutura elementar. Então, o que Greimas faz é estudar, né, essa possibilidade, né, de explorar uma polarização, tá, semântica, né, entre elementos e tal. Então, interessante como ele apresenta isso, e depois temos, né, o mito da maldade castigada, certo? Com outros elementos, comentários da sequência e tal, até chegar aqui a uma estrutura actancial, e depois ele vai para a componente semântica, tá certo? Olha só, forças temáticas, né, que estão sustentando a figuratividade desses elementos, né? E aparece o sagrado, o profano, tempo presente, tempo passado, oposições, né, que ele vai tirar como lição, né, desses estudos. Então, eu vou ficar aqui, eu fiz alguns recortes, tá certo? Bom, aqui, por exemplo, aqui eu acho interessante aqui na página 17, tá? Quando ele diz assim, para formalizar as estruturas narrativas que dão conta das transformações dos conteúdos veiculados, né, por M1, que é o mito da inocência, o primeiro mito que ele está estudando, utilizaremos o modelo Greimmasiano. Então, ele apresenta, né, aqui o modelo, tá certo? E distinguiremos, assim, 3 tipos de sintagmas narrativos. Reparem, sintagmas contratuais, tá? Então, nós vamos ter, né, gente, uma dinâmica de contrato, né? Sintagmas de desempenho, sintagmas de disjunção. Então, os contratuais vão dizer respeito ao que é os valores, né, que resultam, né, de um processo de manipulação, ou seja, de uma negociação de valores, né? O desempenho diz respeito à ação, e para isso, evidentemente, nós temos que ter as modalizações, né, relativas, né, à competência, né, tá certo? A cognitiva, pragmática e tal, e todo o processo, né, de junção, certo? Né, de perdas e ganhos, né?
e assim por diante. Então, ele faz aqui, faz uma pequena observação, me interessa aqui este pé de página, né? Como ele está, olha aqui, apresentando, né, o Levi-Strauss, tá certo? Sobre a antropologia estrutural, então nós estamos falando de estruturalismo. Ele fala de uma obra que vem depois do semântica estrutural, né? Que é do sentido, tá? Não é isso? Então, ele está antenado, vamos dizer aqui, naquilo que está sendo apresentado. Inclusive, veicula ó, as disjunções, né, a este segundo aqui, título, né, que ele recolhe, né, da contribuição, né, da proposta de Greimas. Tá? Bom, aqui, por exemplo, na parte contratual, né, ele vai explicar, né, que o contrato é um sistema de comunicação. Né? Lembra, acho que claro, acho que todo mundo já passou pelo Jacobs, né, estudou a linguística, né, e a comunicação e tal, aquele sistema, né, de comunicação, de emissor, receptor, sim, tá certo? Também, né, um contemporâneo, né, que trabalhou ali também com o Greimas, né, o Benveniste, né, na concepção da enunciação. Então, fala-se aqui justamente de um sistema, não é, em que existe uma comunicação. Pronto, né, beleza. Então, nessa comunicação, a sua atualização requer as figuras de um destinador, tá? Então, aqui nós temos, né, uma função, e nessa hora, por exemplo, muita gente confunde, né, aquela concepção de personagem, tá, com a de destinador e tal. É evidente que a personagem, gente, é uma forma, não é, figurativa, tá, que a gente pode chamar de um ator, né, que assume esse papel. No entanto, aqui a gente fala de uma abstração. Esse destinador pode ser, numa história tradicional, assim, totalmente, né, concretizado na ideia que se tem de personagem, né? Por exemplo, uma pessoa, né, que contrata, né, de fato a outra. Mas, assim, em narrações, né, mais sutis, tá? Muitas vezes isso fica implícito, né? Às vezes aparece com um ímpeto, né, uma inspiração, né? Tá certo? Então, um destinador social. É como se a pessoa estivesse se convencendo, ela se torna destinadora. Então, pode haver um sincretismo, né, do ator com várias dessas funções. Né? Então, portanto, a gente fala aqui de funções. Então, há uma figura actancial, né, que vai assumir, né, a iniciativa de um processo de comunicação contratual, não é? Que é o destinador, tá certo? Então, que transmite, tá, um programa virtual, por isso que a gente fala que essa fase, né, é de virtualização, que aponta para uma possibilidade de desempenho, tá, em função de um objeto. Então, no momento que o destinador oferece um objeto de valor a um destinatário, o que ocorre? Bom, se houver um convencimento, não é? Se houver um convencimento, então, se apresenta uma nova função, se desdobra uma nova função, que é a constituição de um sujeito para buscar esse objeto. Tá certo? Bom, se não houver sucesso nessa negociação, então essa virtualização é frustrada. E, normalmente, essa figura, né, destinatária, ela tende, né, a constituir, às vezes, um antissujeito. Quer dizer, ele rompe, você não concorda com os valores, né, e assim por diante. Então, há uma acomodação de valores, tá? E neste momento a gente vai lembrar, existem, né, aquelas modalizações pelo dever, portanto, seria uma manipulação de natureza mais acentuadamente social, e pelo querer, quando existe, né, um apelo a uma motivação individual, que não deixa de ter, evidentemente, né, um sentido social, né? Nós somos seres sociais. Então, a busca do objeto faz surgir a figura do sujeito, tá certo? Então, o sujeito aparece em função do objeto. Isso é muito interessante quando assim, uma semiótica bem avançada, como a do Zilberberg, por exemplo, ela se apresenta, ela não deixa de espelhar, tá, né, essa relação sujeito-objeto. Tá? Por exemplo, o controle do sujeito sobre o objeto, tá certo? É o estado das coisas, né? Então, nós temos um sujeito no controle, mas esse sujeito pode ser assaltado, né? É isso?
né, pelos seus estados, né, que vão perturbar essa relação sua com o objeto, seja por tendo, né, esse objeto estando em conjunção ou disjunção com ele. Então, há um estudo dos estados de alma, não é? Tá certo? Que para os Überberg regem o das coisas, tá certo? Bom, mas aqui é sempre muito bom entender isso, que aquilo, né, que está lá na frente se liga ao que está aqui, já está esquematizado aqui. Não há, portanto, né, não detona, né, este esquema. Muito pelo contrário, ele faz dar um profundo sentido ao que está aqui, nessa noção, né, de actancial, tá certo? Então, vão aparecendo, portanto, as funções, tá? Né? Funções no sentido matemático, no sentido gramatical, não é? Tá certo? As funcionalidades. Rapidamente, você tem João leu o livro, né? João leu o livro, perfeito, né? Então, você tem, né, uma relação funcional ligada pelo verbo ler, não é? Tá certo? Então, nós temos muito bem. Agora, se você colocar Maria leu o livro, nós mudamos, né? Não é isso? O sujeito, né? Quer dizer, o elemento lexical que ocupa esta posição, mas a função permanece a mesma. Essa que é a ideia aqui. Quer dizer, as histórias podem variar na sua figuratividade, mas, né, essas funções tendem a permanecer. E aí, né, é o que aparece, assim, aliás, aqui não mas, por exemplo, ele vai ao próprio, né, que é dessa influência, e não só, gente, mas temos também a ideia de actante do Luciano Tenier, tá certo? Que trabalha com a gramática de valências, tá certo? E que utiliza, como eu falei, este nome de actante, de atuante, até para não se confundir com essa ideia mais semanticamente concreta e adensada da própria pessoa mesmo, da personagem mesmo, tá? Então, essa função pode ser assumida por diversas, né, personagens, tá certo? Não é isso? Uma personagem pode assumir diversas funções. Bom, então, aqui ele apresenta mais um elemento, né? A busca do objeto faz surgir a figura do sujeito, né, que vai em busca do objeto, ele passa a ser, portanto, né, o destinatário manipulado, ele constitui ou se constitui sincreticamente como sujeito. Mas ele pode também mandar fazer, né? Quem tem dinheiro manda fazer, não é não? Então, muito bem. Então, quem quer faz, quem não quer manda. Se lembra, né? Então, isso diz muito respeito a essa noção do que é destinatário, como ele né, se sincretiza ou ele realmente tem a função, né, bem recortada, não é? Então, existe aqui a figura do sujeito e possibilita o aparecimento do adjuvante, tá certo? Bom, então, figura que contribui para que o sujeito alcance o objeto, porque o adjuvante, digamos, ele é instaurado, né, assim, tradicionalmente pelo destinador, tá certo? Como aquele que vai prover o sujeito de competências, né, do saber e do poder, né, portanto, cognitivas e pragmáticas, de modo que ele consiga vencer as etapas, os desafios que vão aparecendo, tá certo? Bom, o que é, por exemplo, um problema para o sujeito? Ele não saber alguma coisa, então ele pode sofrer uma surpresa, ou então ele não poder, ele não tem o instrumento necessário para atingir. E o adjuvante vai ajudando. Ele aparece, né? Assim, ele vai se apresentando figurativamente, às vezes, no caso, né, por exemplo, contos mágicos, né? Você tem alguns objetos fantásticos, objetos mágicos e tal, e tal, e tal. Bom, então, portanto, a gente pode dizer que o destinador, de alguma maneira, ele constitui, né, ele está em harmonia com este adjuvante. Bom, assim como nós temos um destinador, a gente pode pensar já imediatamente num antidestinador e, obviamente, nós vamos ter os problemas, né? Quer dizer, a figura do oponente, tá? Que luta para impedir a ação do sujeito na direção do seu desejo de atingir o objeto. Bom, então é um esquema, né, que é o esquema actancial, tá certo? Aqui ele apresenta o formato deixado por, né, essas 6 funções ou actantes, né, deixadas pelo modelo, né, de Greimas, tá? E aqui, tá aqui, não é? O destinador, neste momento da contratação, da manipulação, negociando valores, né? Ele vai tentar convencer o destinatário oferecendo um objeto de valor. Aceitou, se constitui o sujeito, né?
o destinador, normalmente, ele vai se harmonizar, ele pode se desdobrar, né? Mais ou menos sutilmente nessa, né, digamos, no adjuvante, tá certo? Ou mandar alguém, né, aparece alguém, mas a gente sabe que isso está do lado, né? Essa figurinha trabalha harmonicamente com o destinador, e do outro lado aparece o oponente, o que faz pressupor, né, ainda que implicitamente, uma ideia de que existe sempre, né, uma ideia de um antidestinador, como também existirá aquele que rompe, né, o seu contrato como antissujeito. Bom, então aqui apareceu me interessa, né, esse pé de página, certo? Aqui, quando ele fala sobre, né, o modelo, né, que ele usa, atuacional, o actancial, tá certo? Então, ele vai lembrar né, da influência de Prop, tá certo? Não é isso? Bom, mas não só, né, também, como eu falei para vocês, né, o TNR, tá certo? Há outras influências que vão, mas o TNR, por exemplo, que utiliza a própria expressão, né, actante, né, na sua gramática de valência, tá certo? E assim por diante, né? Mas é evidente que, né, a vontade de Greimas é simplificar o modelo, né, digamos que o próprio vai encontrando, né, várias funções, né, 31 funções, não é isso? Quer dizer, então nós temos muitas funções que são... Mas o Greimas ainda entende que é possível chegar a um modelo mais ainda, né, assim, compacto, tá certo? Mais ainda abstrato, e é quando, né, se apresenta a própria estrutura da frase, o modelo sintático, sujeito, né, verbo e objeto, é basicamente o que nós estamos vendo aqui, tá certo? Então, gramática de valência, né, para quem se interessar, pode ser um tópico interessante para ser explorado. Bem, então, muito bem. Aí aparece aqui, né, a aceitação, né, e ou recusa, em função desse modelo, né, tá certo? Do programa instituído, implica, respectivamente, dois só tipos de percurso, né? Então, nós temos a possibilidade de uma realização do contrato. E também podemos ter a busca, né, uma reformulação contratual, a busca de um novo contrato, certo? Bom, aqui ele vai falar sobre o ambiente social em que se desenvolvem os valores, tá certo? Para que essas histórias circulem, tá? Então ele diz aqui, ele recupera essa informação. Dissemos anteriormente que as narrativas de Cordel, né, que veiculam o mito número 1, esse da inocência perseguida, retiram seu conteúdo de histórias medievais. Então ele está trabalhando aqui, né, nesse ascendente histórico, né? Então, sua aclimatação, né, no Norte e Nordeste, a aceitação de sua mensagem decorre do fato, aí ele apresenta uma argumentação antropológica, né, de que se vive nestas regiões uma ambiência social que endossa a cultura, né, e a axiologia recebida com a colonização, tá certo? Então, é isso, né? As histórias vêm lá de Portugal, vêm para cá e elas vão se, né, reproduzindo, né? Ganhando novas versões, que quem conta o conto aumenta um ponto, né? Então, aqui ele até vai lembrar esse eixo de comunicação entre destinador e destinatário, põe em circulação objeto, né, de valor e tal. Bom, e aqui ele vai lembrar, certo, as modalidades do querer, né, no sentido de ser algo mais ligado a uma subjetividade, ou do dever, que ele não diz aqui, né, mas que a gente completa, tá bom? Bom, então, sobre o objeto, né, em relação ao modelo, o objeto se caracteriza por ser desejado, é aí onde tem a questão do querer, tá certo? É pelo sujeito no que a estrutura da narrativa se põe em harmonia com a natureza sintática do discurso. Então, portanto, ele reitera os valores da sociedade. Alguém já deve estar calculando, então, se uma sociedade é tradicional, é latifundiária e tal, e medievalista, então você não vai esperar que essas histórias sejam histórias revolucionárias do ponto de vista, né, gente, do costume. E não são mesmo, tá? Então, entre os dois actantes se cria uma tensão geradora da narrativa, tá certo? Eu diria da narração. Bom,
Só um detalhe, né? Ele coloca o querer, mas a gente vai lembrar que o dever também é alternativa. Podemos ter o querer e o dever juntos, né? Tipo queijo e goiabada, Romeu e Julieta, né? Você quer e você deve, é maravilha, né? Mas o dever se impõe, como o social se impõe, o individual, o dever se impõe. Então, muitas vezes, esse contrato vem pelo dever, tá certo? Mas, vejam bem, digamos, aqui nessa contextualização, gente, discursiva, tá? Em que valores, né, assim, da tradição, né, valores morais, valores de uma religiosidade tradicional se apresentam, então é evidente que quando e ele diz aqui, né, ele cita a ideia do querer como, né, o elemento que está mais destacado, né, certamente ele vai mostrar uma maior, entre aspas, naturalização desses esquemas de valores, tá certo? O dever nos mostra, né, mais, né, um pouco a contingência, o aspecto coercitivo, né, dos valores negociados, tá certo? E o querer dá essa impressão maravilhosa de que eu sempre quis isso, sempre, né? Então, não existe o sempre quis isso. Na verdade, a gente, na sociedade, vai recolhendo elementos e apagando, né? Tá certo? Né? As justificativas sociais, tá? Por quê? Porque a gente vai aderir, né, a esses valores, então eu quero, né? Mas, na verdade, tudo, gente, né, tem sempre, gente, um viés social, tá certo? O querer apenas, ele ideologicamente naturaliza mais, tá certo? O aspecto coercitivo da própria sociedade. Bom, então vamos, né? Aqui outra passagem, né? Tá certo? Bom, acho que aqui, quando ele fala nessa passagem, né, o destinatário converte esse sujeito quando existe um sincretismo, né? Mas pode ser também que ele determine, né, a existência desse sujeito que figurativamente, né, como ator, né, vai ser uma outra figura, tá? Então há um desdobramento figurativo ou um sincretismo. Aqui ele está mostrando um modelo típico de um sincretismo, em que o destinatário, né, quando ele vai para a ação, então ele vai já estar em função do objeto, portanto, né, há um sincretismo aí. Então, basta lembrar, funções, né, e atores entre as personagens, né, não coincidem, tá certo? Bom, e aqui é muito interessante essa ideia da recusa, né? Então, quando recusa, né, questiona o objeto, tá certo? Então, aí nós temos, né, portanto, uma dúvida em relação aos valores propostos, né, pelo destinador, transforma-se, olha só, em antissujeito, né? Entra em disforia, quer dizer, o objeto é desagradável, né, e rompe o contrato proposto, tá certo? Isso pode ocorrer, se for no momento da contratação, não se virtualiza, então se parte com a nova possibilidade de contratação. Se for ao longo já da ação, então é muito comum, né, a ideia de um sujeito que trai, não é, o destinador, tá certo? E que vai, muitas vezes, escutar muito mais o antidestinador do que o destinador, então ele se torna o antisujeito. Um modelo bem assim, eu aconselho uma leitura, né, para quem está, sobretudo, querendo perceber como é que funciona, basta lembrar, né, gente, na própria Bíblia, né, aquela tentação, né, de Cristo, tá certo? Vejam as propostas do destinador, né, demoníaco, né, para Cristo, tá certo? Então, ele oferece objetos de valor e há uma série de recusas. Então, Cristo, né, vai se constituir, como vocês estão percebendo aqui, como anti-sujeito em relação ao demônio. Não é interessante, né? Bom, então, vale a pena, viu? Eu acho que a semiótica é para isso, para a gente sair daqui pensando até quando a gente conversa com alguém e tal, nós estamos usando formas discursivas e estamos colocando isto aqui em exercício. Vamos para frente, né? Aqui nós temos, né, a ideia de uma primeira unidade contratual. Então, vejam, os valores veiculados pela literatura de cordel nordestina reduplicam semanticamente os valores das classes dominantes. Está aqui. Então, a tendência, tá certo, pelo seu caráter tradicional, é que a literatura popular em verso seja, né, aquela que reitere esses valores. Olha,
vale a pena fazer uma pequena digressão em relação ao que está ocorrendo hoje no Peru, tá certo? Muita gente tem falado, né, não é isso? Da eleição, né, de um professor, certo? É um professor, é um camponês, não é? E a gente nota, quer dizer, ele tem uma programação, assim, do ponto de vista, né, de uma percepção econômica e social realmente avançada, né? Mas muitas vezes ele vem sendo criticado porque ele sustenta, né, uma tradicionalidade que é típica, gente, do ambiente rural em que ele está, tá certo? Então, é interessante isso, né? Então, e outra coisa, a sociedade, né, vai ter, né, no seu acervo, nos seus paradigmas, né, nessa complexidade do paradigma, elementos, né, que vão estar ali disponíveis, mas, digamos, que são muitas vezes contrários, contraditórios, né? Então, então, ele está aqui buscando um elemento que pode ser avançado num aspecto, né, do contrato social, e, né, ele pode ser tradicional, retrógrado, no outro sentido, gente. É isso. É essa que é a ideia que a gente percebe aqui. Então, claro que isso que ele está dizendo aqui não quer dizer que todo folheto de cordel, sem exceção, seja rigorosamente, né, a cópia dos valores, né? Não, mas de alguma maneira, gente, é aquela história, ninguém escapa, né, nem dos impostos, nem da ideologia, gente, tá certo? A gente entra em tensão com a ideologia, tá? Mas a ideologia está aí, é a forma de pensar dominante, da classe dominante, e muitas vezes, né, e dialeticamente falando, né, muitas vezes quem sustenta um discurso né, ideológico, tá? Um Saramago, só para dar um exemplo assim de um grande lutador, não é? Tá certo? Em termos, né, de desempenho discursivo, né? Então a gente não pode dizer que não existe aqui o 100%, não, né? Mesmo quem está contra, primeiramente já está interagindo, né, com a ideologia. Quando você critica, você já entra, né, no esquema de comunicação com o ideológico e assume, né, assimila elementos ideológicos da classe dominante, sem absolutamente perceber. Vide a proposta do surrealismo, que tenta arrancar isso no nível do inconsciente. Dê uma olhadinha lá nos manifestos, né, do surrealismo, que vocês vão ver como isso vai acabar lá nas caraminholas, né? Tá certo? Lá no inconsciente. Mas já estou indo longe demais, meu Deus do céu, não é? Então, quer dizer, o que claro, né, o nosso Tavares está dizendo é que é via de regra, tá certo? É via de regra, né? Então, você, digamos, olha, todas aquelas milhares de folhetos que estão por aí, via de regra, né, existem, né, reiterações, né, de valores e de preconceitos, tá certo? Por exemplo, o professor, o nosso cordelista maravilhoso, o nosso Estélio, né, Estélio Torquato Lima, certo? Ele, por exemplo, estuda muitas vezes esse preconceito, o racismo, né? Tá certo? Por exemplo, a misoginia que aparece, né? Tá? Então, vejam que o problema também, né, da consideração da homoafetividade, então, tudo isso, né, gente, está aí no cordel para se pensar, tá certo? Mas é evidente que existem aquelas insurgências, né? E faz parte, né? Faz parte do tensionamento, tá certo? Faz parte. Então, se alguém se insurge é porque está interagindo, né, com os valores. Está sendo um antissujeito, né, em relação àquele. Então, está trabalhando, né, no esquema ideológico, ainda que contra ele. Bem, vamos para frente, né? Então, portanto, fazem eco, no caso aqui, olha, que é a questão do comportamento, da moralidade, né, a moralidade tradicional e certos princípios de caráter, olha só, feudal, né, conservam-se intactos. Então, em tempos que muita gente está aí se assombrando, estamos voltando para a Idade... Vamos com calma, gente, não é que estamos voltando para a Idade Média, não é? É que esses valores estão aí sendo atualizados, né? Eles estão disponíveis, tá certo? Eles são constitutivos do nosso tipo de sociedade, tá? É isso? Então, por exemplo, nós temos né, uma concepção, por exemplo, escravista que se mantém, né, estruturalmente na nossa sociedade, não é? Bom, então, não, beleza? Aí alguém vai dizer, não estou mais gostando de cordel. Tenha calma, né? A gente precisa entender, né, gente?
como é que funciona. Então, há forte gosto saudosista, tá? Aquela ideia de que antigamente que as coisas, né? Tá certo? Em relembrar que nos velhos tempos a coisa era bem diferente, que antigamente havia mais decência, honra, dignidade, o chamado já não se faz mais como antigamente, né? Sente-se a constante preocupação com os bons tempos, né? Como outrora. Eu acho que vocês estão percebendo a ressonância disso, né? No discurso de hoje, tá certo? Se você coloca aqui um conteúdo imaginoso, né, sobre esta matriz aqui, retrógrada, então a gente pode inventar realidades, né? Então, a sedução mítica dos primórdios faz muita gente aludir a um passado remoto, de tranquilidade, né, de isenção de maldade, de ausência de depravação. Aqui a gente, até lembrando no caso da Genoveva, né, vocês se lembram que existe um combate, né, quer dizer, a uma harmonia cristã que se opõe a um paganismo degenerado, né? Bom, então há um desejo de retorno ao modo como vivia in nihilo tempore, quer dizer, naquele tempo, né? E aqui, vem cá, você não acabou de pensar no Gil Vicente, não é? Quando nós estudamos o Gil Vicente, não é exatamente isso aqui. O Gil Vicente é curiosíssimo, porque ele traz, né, a literatura portuguesa, né, rumo ao humanismo, né? Portanto, ao renascimento. Então, ele, de alguma maneira, está deslocando essa arte para uma centralização humanística. Então, ele já é um elemento que está associado ideologicamente à constituição de uma burguesia comercial, à constituição de um esboço de Estado Nacional português, não é? Mas repare lá como, né, o discurso do Gil Vicente, tá certo? Pela sua crítica moral, tende a ser, né, reacionário, não é? Tá certo? Então, enfim, na política brasileira, muita gente assim que estuda, né, a política brasileira vai chamar isso aí, lembra muito um antigo político que existia, o chamado Carlos Lacerda. Isso é um lacerdismo, né? Essa resistência, né, moralista, né? Então, há várias formas como isso se apresenta, gente, né? O denismo, né? O moralismo que, às vezes, obscurece, interessante, obscurece, né, as intenções ideológicas, né? Tá? Bom, ou revela, né? O caminho parece que é o mesmo. Então, é muito interessante isso daqui, né? Então, os conceitos, tá? De honra, bravura, lealdade, né? E de compostura da mulher. A mulher, então, ela passa... Veja aí, você que estuda a questão de gênero, né? Tá certo? Isso você vai ao próprio texto bíblico, né? Você sabe do que eu estou falando, né? São ainda compreendidos dentro, né, de conotações que já não encontram plena ressonância em nossos dias. Ele está falando dos anos 70, após uma grande revolução cultural dos anos 60, e guardam traços semânticos de uma ética bem tradicional. Bom, é evidente que, né, o maniqueísmo é uma das características, ele coloca aqui o bem e do mal, né? Então, nossa sociedade moralizante, fortemente marcada pela antinomia do bem e do mal, portanto, maniqueísta, não é? Inspirada numa moral religiosa conservadora, à margem das preocupações sociais, etc, etc. Então, né, é o ambiente, né, ou a pessoa é totalmente ruim ou totalmente boa, não é? As crianças são meio assim, né? A gente tem as histórias de bruxas, se você no final for tentar salvar a bruxa, ninguém quer, a gente quer, não é? A pergunta garotada, né? Então, há uma certa... Eu diria assim, não sei se eu estou, né, há muito de uma moral, né, de uma idade, se eu for pensar em termos de Piaget, né, de uma moral rígida que se esboça, né, gente, na formação da nossa inteligência, naquele final da infância para o início da adolescência, em que a gente não admite, né, assim, nada cinzento entre uma coisa e outra, né? Bom, mas vamos para frente, né? Vamos para frente, tá certo? Aqui existem outras observações, né, sobre essa questão da modernidade, bom,
É que eu acho que eu vou passar para frente um pouquinho. Bom, então, muito bem, né? Aqui também, outro elemento importante, né? Que, ó, apesar de, aqui na página 20, né? Também um recorte, né? Outra passagem, apesar de uma literatura do povo, né? Ela é veículo do poder, gente, olha só. Não entra em choque com a voz da igreja, aquela igreja tradicional, né? Com a moral do coronel, tá? Não é isso? Com os princípios do governo. Bom, eu estava vendo algumas coisas do Patativa, alguns escritos, né, como a história do Brosogol, por exemplo, é muito interessante, né? E há realmente uma harmonia sempre com os valores religiosos. O Brosogol é extremamente, é tão religioso, que ele não tendo mais santo para acender vela, não é? Ele fica com pena do demônio e acende a vela também para o demônio, né? Tá certo? Não é isso? Aí lá aparece realmente uma figura assim, coronelesca, né? Que é o coronel que realmente enganador e tal. Então, a crítica moral, né, em relação ao coronel que está querendo explorar, né, a inocência da personagem. Quer dizer, então não é que não haja, né, a ocorrência aqui, acolá, de um senso de justiça, né? Mas às vezes o senso de justiça ele fica, né, no campo moral e não questiona as estruturas, né, de fundo, tá? Que vão reproduzir nesses valores. Há muitas vezes uma mentalidade de vassalagem, tá? Em relação, né, às estruturas hierárquicas de poder e assim por diante, tá? Bom, quando satírica, está aqui, né, apenas ridiculariza fatos e coisas que têm a reprovação do sistema imperante, né, os quais a ideologia, em sua vigência, está sempre atenta a condenar. Então, normalmente, o viés moralista, como eu falei para vocês, esconde, né? Quer dizer, não deixa perceber a complexidade, né, das contradições de determinada sociedade. Bom, então, por exemplo, voltando ao Gil Vicente, que tem tudo a ver com o cordel, com essa, né, com esse resgate que a gente vai tendo, né, o Ariano Suassuna, que faz no Alto da Compadecida, por exemplo, né, esse resgate dos altos vicentinos, né, ele tem essa veia satírica e explora, né, o ridículo do ponto de vista moral, tá certo? Bom, então precisamos encontrar, né, para o universo semântico do cordel, uma significação primeira, né, que possa servir de um modelo constitucional elementar. Então, veja que há a busca de um modelo estrutural para o exame, né, de uma narração, tá certo? Isso aqui que é o achado, né? Ou seja, não, por onde começar? Então, nós temos aqui algum esquema, ou seja, uma percepção de uma generalização, né, que dê conta das variantes, né, que não terão, né, um grande significado. Então, vamos tentar encontrar aqui, né, os elementos essenciais, tá, que vão ser exteriorizados na forma deste texto. Tal que parece, né, os dois mitos, né, o mito 1 e o mito 2, né, poderão conter elementos para esta estrutura. Então, veja. Então, dentro deste quadro, né, axiológico, né, então vamos erguer a primeira unidade contratual. Então, aqui ele entende assim, que há uma sociedade, tá certo? Né, que, quer dizer, como um grande destinador, né, de todos os valores, né, tá certo? Vai mandar para as pessoas da sociedade, né, tá certo? Tá, portanto, as trocas, né, discursivas em geral, né, o quê? A felicidade. Então, há uma promessa de felicidade, né, e tal, tá certo? Então, para maior compreensão do que se pretende com os dois mitos, né, da inocência perseguida e da maldade castigada, faz necessário explicar os conteúdos, né, de que são portadores os lexemas, né, que figuram no esquema contratual acima, ou seja, sociedade, felicidade, né? Bom, então aqui, gente, né, ele vai buscar quem é o D1 aí, né, a sociedade. Ele vai mostrar que sociedade é essa. Esse mundo nordestino, né, essa sociedade interiorana nordestina, tá certo? Então, a sociedade nordestina, né? Então,
como a literatura de cordel espelha o mundo do Nordeste, é necessário postular a existência de um contrato social em que o destinador, tá, é um certo tipo de cultura, não é? E o destinatário, tá, é a pessoa, né, que vive, tá certo? Enfim, nessa sociedade, tá? Bom, então aqui, né, portanto, ele vai estudar, né, esse esquema e tal, e mais adiante, tá certo? Né, vai buscar, por exemplo, já que está estudando as questões culturais, tá certo? Né, alguns aspectos que explicam, gente, o problema da moral, né, que vai se caracterizar nessas obras. Então, aqui temos, né, um quadrado, né, que vai mostrar, por exemplo, uma relação entre, né, um contrário, né, a cultura está de um lado, tá certo, com os seus valores, por exemplo, de organização da sociedade, reiteração moral, nesse sentido, tá certo? E do outro lado que vocês estão observando, a natureza, tá certo? Que vai traduzir o quê? Os instintos, né? Então, lá na Genoveva, por exemplo, quando ele fala, né, do cristianismo, da cristianização, certo? Então, nós temos um sistema, né, que tenta harmonizar, tenta controlar, né, os instintos, né? Aquilo que está considerado lá figurativamente como um mundo pagão, né, que não respeita, né, por exemplo, aquilo que se entende, né, como sendo uma vontade de Deus de harmonizar a sociedade, né, os falsos deuses, né, e assim por diante. Né? Então, só lembrando, né, que cultura de um lado, natureza do outro, né, vocês sentem que existe uma matriz antropológica, né, esses contrários, são termos, né, contrários, tá certo? E que podem ser traduzidos de outra forma, né, com outras homologias, tá? Por exemplo, muitas vezes você vai ter forças opressivas, né, e forças de liberdade, né? Então, liberdade e opressão também podem funcionar como as matrizes, né, que vão constituir aquela, gente, oposição fundamental que gera, né, toda a narratividade do momento em que se considera uma delas eufórica e a outra disfórica, tá certo? Então, aí nós temos, né, uma preferência. Então, eu vou negar a cultura e afirmar a natureza, ou eu vou, né, negar, né, a natureza e afirmar a cultura? Qual é o meu ponto de vista, né, nessa correlação de valores, tá? Então, isso, gente, aqui assim, digamos, funciona, né, como uma categorização, né, gente, né, que permite, assim, entender como se isso fosse a grande matriz semântica, tá? Né, geradora de toda essa ramificação daquilo que vai se considerar na proposta gremaziana como um percurso gerativo, né, do sentido que vai tendo o primeiro patamar, não é, certo, gente? Nesta categorização baseada na concepção, né, de uma estrutura elementar, né, baseada em termos extremos, né, que são contrários entre si. Não é? Então, é na dinâmica dessas extremidades que tudo mais vai ocorrer em patamares posteriores. Aqui nós estamos falando do chamado nível fundamental, é como se fosse aquela ideia da árvore que eu tinha falado, né? É a parte da semente, né? Para essa arborização que vai ocorrer. Então, no segundo, isso vai se converter, a palavra é conversão mesmo, né? Num esquema, uma espécie de um grande esqueleto, né? Um grande esquema em que nós vamos ter os elementos actanciais, aqueles que já foram aparecendo lá, sujeito, objeto, numa dinâmica, né? Quer dizer, nas suas ações, assim por diante, né? Que seria um nível narrativo, tá certo? E mais outra conversão vai para o nível discursivo. E tudo isso está no plano do conteúdo, tá? Que, evidentemente, vai sustentar a manifestação textual. Então, o que nós encontramos nessa, né, que seria a matriz, né? Aquela categorização, né, inicial, tá certo? Então, quando a gente vai para a semiótica das paixões, a gente vai tentar entender o que poderia vir antes, né,
disso, né? Que ainda não está na geração do sentido, mas que muitas vezes explica efeitos, né, dessa construção. Mas aqui, reparem só que existe um termo, né, regra, tá certo? Que vai, articular, né, prescrições e interdições, tá certo? Então, a negação, né, das prescrições tem como implicação as interdições e vice-versa. A negação das interdições, né, vai ser o caminho para as prescrições, tá certo? Gente, é tão importante. Neste momento, talvez alguém esteja falando lá na CPI, não é? Não é isso? Vejam como é importante essa relação de prescrição, que lembra até médica, né? E interdição, que está sendo discutido. Então, olha o que está sendo discutido lá. Nós estamos discutindo a regra. Por quê? Porque se propôs, né, uma ruptura com a ordem cultural, né, que seria algo anárquico, não no sentido do anarquismo de Bakunin, que aí seria, né, uma concepção da sociedade extremamente evoluída, mas de algo anarquizado no sentido nordestino do termo, né, que é algo assim, né, que não obedece, é uma anomia, né, geral, tá certo? Então vejam que existe, né, esses elementos são os termos, tá, do quadrado semiótico, S1, tá? A negação de S1, não é isso? Então, nós temos aqui a regra como um termo complexo, né, que vai articular, vai subsumir prescrições e interdições. Então, veja como há uma organização semântica desses extremos em torno de um conceito que os abriga, né, como contrários, tá certo? Aí nós temos a negação da prescrição, nós temos a constituição de um elemento contraditório. Ele tem um não, tá certo? E essa contradição da prescrição implica a interdição, tá certo? E vice-versa. A interdição, não é, vai para o seu contraditório e implicaria, não é isso, a prescrição. Bom, então, muito bem. Temos, portanto, aqui um quadrado, né? E vamos observar as laterais. Assim como regra é o termo complexo para esses dois elementos, a anarquia ou a anomia, tá? Seria, né, para a não interdição e não prescrição. Então, nós não temos uma regulação da sociedade, ou seja, não temos o social, o cultural, temos uma ordem instintiva, natural, não é? É isso? Aí eu me lembro do neoliberal, né? Porque eles utilizam o argumento da natureza, né? Não é isso? É interessante. Né? Então, a negação do Estado, negação, a gente conhece isso, né? Bom, e do lado direito, ou seja, nessa lateral, nessa implicação, não prescrição para interdição, reparem que existe um mecanismo daquilo que é triado, né, que é excluído, triado no sentido né, deixar para fora, né, é excluir. E existe uma triagem, né, de admissão, né, do lado de cá. Então, o que não é interditado e é prescrito é o que é permitido, né? O que, né, é negativo, tá? Não é prescrito, tá? E é interditado é o que é excluído. Dá para perceber que neste campo, aqui, neste ângulo aqui, nós temos, pelo menos para este esquema, portanto, sempre na semiótica a gente fala do caso concreto, de um texto concreto, de uma realização, né, uma manifestação discursiva particular, não é? Então, aqui a ideia é que no S1 nós tenhamos um elemento eufórico, tá certo? Ou seja, valorizado como valor pelo próprio enunciador que vai apresentar o seu enunciado, sua proposta discursiva, tá certo? E do lado de cá, a tendência é mostrar os aspectos negativos, tá bom? Então, isso pode se inverter, pode se espelhar, dependendo do caso concreto. Por exemplo, há textos que valorizam exatamente a quebra de regras e assim por diante. Tá? Bem. Eu acho que aqui nós vamos para frente, né? Bom, aqui mais na frente, né? Na página aqui 24, é muito interessante, gente, já num plano bem, né,
aqui passando duas camadas do percurso gerativo do sentido. É interessante, né, o que ele fala de isotopia ética. Então, veja bem, temos então este aqui no nível fundamental. Isso vai se converter para um esquema de actantes, por exemplo, contrato, né, de um destinador para um destinatário, constituição de um sujeito que está adjunto, né, está separado do objeto, vai tentar encontrá-lo, né? Aí teremos as competências, né, as modalizações, né, tanto contratuais, virtualizantes, como as atualizantes, né, que proporcionam as possibilidades de sucesso na ação, não é? Essa esquematização nível narrativo, inclusive os valores, desmascaramentos, né? Se é um objeto de valor, que valor é esse? Isso semanticamente é estudado, né? Tá certo? Se é um tipo de sujeito, que tipo de sujeito, né? Porque há um sujeito em função de valores, então um sujeito também, né, moralizado e assim por diante. Bem, e ainda lembrando, né, que em todos esses níveis, o nível fundamental, que está aqui neste quadrado, né, o nível narrativo, que é o esquema actancial na sua dinâmica, tá certo? E o nível discursivo, todos eles, né, discursivo, que é o mais, né, adensado semanticamente, sempre nós temos um componente semântico e um sintáxico, ou sintático, né? A gente usa esse sintáxico muitas vezes para lembrar que não é a sintaxe da frase apenas, tá? Então, aqui nós temos, né, por exemplo, o aspecto sintático. O que é a sintaxe aqui nesse nível elementar, né, quer dizer, fundamental? Então, seria, gente, a dinâmica. Quando você, por exemplo, se, né, nós vamos imaginar uma negação, a dinâmica, dentro do que vai depois se desdobrar, né, nos esquemas superiores. A negação da prescrição, tá certo? Em busca de uma interdição, quer dizer, um caminho, vamos imaginar, né, do antissujeito, né, que vai querer coisas que são, né, contrárias à cultura, assim por diante, né, contrárias a uma regra social. Então, né, quando, por exemplo, existe um sentido de que isso não é bom, né, é um caminho disfórico, então é um percurso, a gente sente, né, a partir de uma negação. Então, aqui nós vamos formar uma dinâmica, não é? Uma dinâmica implicativa, negação e implicação. Então, a sintaxe desse nível é a dinâmica provocada, né, pela adesão ou não aos próprios termos. Por exemplo, se eu valorizo, ou seja, euforizo as prescrições, ou se não, tá certo? Então, desse momento em que existe, né, uma euforia, tá? Então, ou uma disforia de um desses elementos, então nós vamos provocar aqui uma dinâmica, uma saída na diagonal, para cá ou para cá. Isso é que é a sintaxe, quer dizer, a dinâmica, né, desses elementos dentro deste dispositivo, tá certo? E onde está a sintaxe, né? Dinâmica é a sintaxe. E a semântica é como é que eu preencho esse S1? Eu vou preencher isso como uma prescrição. Beleza. Essa é a semântica. Tá? Então, estou atribuindo um valor de sentido aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui vida neste S1, tá certo? Quem ficaria deste lado de cá? Se eu nego a vida, eu vou implicar o que aqui? A morte, né? Então, vida e morte, tá certo? E aqui em cima nós teríamos a ideia de existência, né? Vida de um lado, morte do outro, né? Então, eu posso ter texto de valorização da vida, tá certo? Não é isso? Então, como eu falei, cada texto vai determinar, né? Então, pronto. Se eu preencho semanticamente como vida, então eu vou ter aqui... Não, eu vou negar a vida, quer dizer, então eu vou ter lá um antissujeito, né, por exemplo, né, que vai negar a vida e querer a morte, o discurso da morte, né? Então, nós temos negar a vida, né? Pode morrer, pode, né? Então, afirmou aqui a morte. Então, essa negação é a dinâmica, quer dizer, a sintaxe, né, de um esquema existencial que vai conjugar os contrários vida e morte, não é? Tá certo? Aqui, neste caso, né, quando se fala em natureza e cultura, nós estamos trabalhando com, né, uma perspectiva social, de regras, né? E assim vai, gente. Pode ser também de gênero, né? Tipo masculino, feminino, não é? Nem masculino, nem feminino, masculino e feminino, e assim por diante. Tranquilo? Então, eles são chamados, né, universais semânticos, tá? Que vão estar
né, na base, tá, geradora do percurso gerativo do sentido. Bom, então, sintaxe, a dinâmica e tal. No caso do nível narrativo, né, nós vamos ter uma semântica, ou seja, qual é o que carrega a ideia de sujeito ali, que tipo de sujeito é esse, né? Como socialmente, tá? É isso, ele se caracteriza, tá certo? E que valores ele procura, que tipo de valor é negociado. Outra coisa, né? O aspecto da verdade, né? Se existe, né? Assim, do ponto de vista dos valores que são colocados em toda essa esquematização, né? Como é que isso se relaciona com os valores que estão explicando discursivo e ideologicamente, né? Aquilo que está sendo comunicado, né? Então, por exemplo, valores de verdade, de mentira, de falsidade, assim por diante, eles vão ser uma semântica, por exemplo, veriditória, que vai decidir se, por exemplo, a pessoa realmente conseguiu atingir o objeto, portanto, está em conjunção, inclusive, com os valores negociados ou não, ou se é apenas um embuste, né? E assim por diante. Bom, e no nível, né, discursivo, nós temos como é que se coloca no grande teatro da comunicação, formas de contar, né? Quem está contando, quem é o enunciador que se projeta naquele enunciado, para quem, não é? Aqui no cordel, por exemplo, a gente sente essa voz para um público, não é? E lá dentro, né, as interlocuções internas, então há toda uma sintaxe discursiva, tá certo? E uma semântica, né, pelas figuras e temas que são ali apresentados. Eu pulei a sintaxe da narrativa, vai ser essa dinâmica, né? Você tem as fases contratuais, né? Quer dizer, as atualizações, esse avançar, né? Relações de conjunção e de junção e assim por diante. Claro que eu estou falando aqui muito por alto, né? Certamente recapitulando para muita gente que já conhece, mas assim, mexendo um pouco na curiosidade, tá? Sem nenhuma pretensão, né, gente, claro, né, de achar que, pronto, pelo que eu falei, você entendeu. Só apenas, né? Enfim, estou agitando um pouco a brasa, tá certo? Bom, mas o que é interessante é isso, ele começa, né, a estudar assim. Poderia também não ter feito assim. Ele poderia ter partido da leitura do próprio cordel, certo? Estudar a sua figuratividade, não é? Assim, estudar como isso entra em linhas de isotopia, como ele vai dizer aqui, ó, linhas isotópicas, tá certo? Não é isso? Ou seja, relações entre temas e figuras, tá certo? E verificar que esquematização actancial sustenta, né, isso daí, e finalmente chegar aqui, né? Isso aqui pode ser o final do seu trabalho, o final, né, de uma investigação sua sobre um texto. É chegar ao nível fundamental. Mas não se preocupe com isso, ninguém precisa, né, a gente pode trabalhar para lá e para cá, dependendo da conveniência da própria análise. O que é interessante é que ele está usando, né, uma terminologia do nível discursivo, tá certo? Né, e está antecipando aqui, sem problema, né? Então, aqui ele está mostrando, por exemplo, que existe uma isotopia ética bem, né, caracterizada no discurso e no nível discursivo, né, do texto do cordel, né, que ele se manifesta textualmente como cordel. Então, a organização ética de uma sociedade de tipo medieval, a exaltar como virtude por excelência a bravura, né, constitui como um dos valores supremos, né, a honra, que se articula em torno do eixo semântico lealdade e felonia, que é exatamente o contrário, tá certo? Então, por exemplo, aparece lá a figura do golo, né, que vai trair, né, gente, a confiança, né, do conde, tá certo? Então, esses valores, tá? Ou seja, como é que isso é a isotopia? Isotopia, só para lembrar, é uma reiteração semântica. Baseada em quê? Nas figuras que vão aparecendo, por exemplo, você tem, né, personagens, lugares, como, por exemplo, castelo, reino e tal. Então, todos esses elementos, né, que levam para uma realidade ou para um tópico, né, de uma tradição, né, de uma realidade imaginária, né, são elementos figurativos. Mas eles não estão lá soltos, eles se agregam a valores. Por exemplo, se aparece lá uma figura, né, de um guerreiro, né, está ligado a uma noção de valor, como de lealdade, ou não, né? Ele pode ser um guerreiro inimigo, traidor, e assim por diante.
Então, essas diversas figuras, né, o feminino ali da Genoveva, né, pode, de repente, ter relações com a ideia de santidade, que é um valor, no caso, um elemento temático, tá certo? Então, figuras são essas exteriorizações, tá certo? E os temas vão dar um sentido abstrato, valorativo, tá certo? Contextualizante e tal, para essas diversas figuras, tá certo? Por exemplo, posso falar na história de Genoveva, quando ele fala em illo tempore, né? Lá, quer dizer, naquele tempo, eu posso pesquisar nessa história uma noção de um tempo passado, como é que se constitui, né, essa noção de temporalidade, né, de tempo, né, em que as coisas ocorreram e tal, e dão sentido para os tempos atuais, não é? Então, eu buscaria uma isotopia, né, temporal, por exemplo, do tempo mítico, né, e assim, porque não é o tempo do relógio, né? Então, que itens ali, né, são figuras para esse tempo, né? Tá certo? Eu posso olhar ali uma isotopia do feminino. Como é que a figura feminina aparece? Será que o feminino, como tema, né, como é que ele vai se apresentar figurativamente? Então, a gente nota lá elementos, claro, físicos, né, roupas e tal. Os espaços são ocupados pela mulher, o que elas fazem, sua relação com a religião. Então, isso vai, né, o feminino vai se figurativizando de uma série de formas. E aqui, então, claro, né, para a questão de economia discursiva, ele está olhando essa grande, né, essa matriz isotópica aqui, que é a ética, né? Então, a questão dos valores medievais, da cavalaria, né? Então, esses valores são apregoados, sobretudo, nas narrativas clássicas do cordel. Aí a gente lembra, então, o Leandro Gomes de Barros, novamente, que ele vai recuperar inclusive as novelas de cavalaria mesmo, tá? Colhidas pela tradição no seio da Idade Média, cujos exemplares mais eloquentes são as histórias, né, da princesa Magalona, Imperatriz Porcina, né, Rosa de Milão, de Genoveva, de Brabante, tá? E aqui, né, ele vai mostrar uma série de estudos, né? Por exemplo, o Câmara Cascudo, né, que fez, né, que é os grandes folcloristas brasileiros, né? Tá certo? Que sistematiza isso e tal. Então, a exaltação da bravura se faz, né, nas narrativas de caráter épico do cordel, né? Então, por exemplo, sim, os valores, quando eu falo aqui das princesas, aqui, eu vejo como o feminino percorre, né, cria, digamos, uma verdadeira configuração discursiva do feminino, né, que vai ter várias versões, né, daquilo que é, por exemplo, o modo de proceder ideal da mulher segundo esses valores tradicionais, né? Agora, aqui a bravura, que talvez se relacione mais dentro dessa concepção de tradicional com o masculino, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o ciclo carolíngio, né? O Carlos Magno, os 12 pares de França. Por exemplo, aquele folheto do Leandro, que é a Batalha de Oliveiros, né? Com Ferrabras, tá certo? Então, é tirado diretamente do ciclo, né, ligado a essa figura desse rei, né, francês. Tá? Então, bom, mas tal qualmente na axiologia medieval, em que a figura do cavaleiro se devia ornar de todas as virtudes, e tá, atenção, gente, as virtudes são condições de sucesso. Então, existem, né, competências virtuosas, né, que vão sendo medidas, né, para saber se a pessoa merece, né, chegar a um objeto de valor que é fruto, né, de uma concepção, né, moral. Tá? Então, a bravura ser um concurso da honra, ó, que o obrigava a ser leal, né, passava a ser considerado uma força a serviço do mal. Né? Se ela não vai, claro, se não tem honra, então é para o mal. Bom, então, como o cordel nordestino não é contemporâneo da cavalaria, óbvio, a virtude da bravura cede lugar à honra, intensificando seu aspecto moralizante, e se conserva o culto às virtudes da mulher. Então, a mulher é virtuosa e o homem é aquela bravura e tal. Então, de modo especial, a honra da mulher casada. Bom, então vejam que o item casamento, né, é muito importante no folheto da Genoveva. Aqui, só aproveitando um pouquinho, né, não temos o cavaleiro medieval, mas as histórias são
muitas vezes atualizadas, e até temos alguns heróis locais, o próprio Leandro, né, para não sair do Leandro Gomes de Barros, temos, por exemplo, as histórias que ele conta do Antônio Silvino, tá? Cangaceiro, que seria, né, nessa perspectiva eufórica, né, a ideia de, muitas vezes, um justiceiro e assim por diante. Tá bom? Então, muito interessante, acho que dá para perceber, dentro, né, de uma axiologia moral, né, e que isso vai se constituir isotopicamente em figuras femininas, o que elas fazem e tal, ou masculinas, né, mostra, por exemplo, como pode ser produtivo estudar a relação masculino-feminino, né? Não é isso? Por exemplo, a nossa orientanda, Ana Márcia, que está aí, né, estudando Luzia Homem. No próprio nome, Luzia Homem, temos, né, aí um desafio, né, sobre essas perspectivas, né, isotópicas, tá? Então, beleza, né? Bom, então, aí vai, né? Aí aparece também, né, aqui a questão da honra, que ele acabou de falar, e fechando, né, eu posso parar e depois voltar aqui, tá certo? Então, a questão, por exemplo, do esquema sobre a honra, tá certo? Ainda nessa relação cultura e natureza, não é? Então, nós temos a honra, ó, né, esse como um termo complexo que tem termos, né, contrários, fidelidade e falsidade, né? Então, temos fidelidade quando é negada, né? A não, né? Fidelidade. Então, nós temos a felonia, que é essa figura do traidor, né? E temos, do outro lado, a lealdade, né? Então, vejam que a honra está ligada aos valores culturais cristãos, etc, etc, e a desonra, né? A anomia, né? E tal. Olha assim, né? A honra é a regra, né? Bom, eu penso que, assim, pela hora, né? Eu acho que poderia deixar aqui essa página, gente, 28, tá certo? A gente volta um pouquinho, se for necessário, tá certo? Mas aí eu pediria para vocês me ajudarem a lembrar, né? Essa página 28, para a gente continuar essa leitura, certo? Lembrando que esta pequena seleção tem 18 lâminas, né? Eu espero que vocês enfim, considerem a paciência, né, para acompanhando, né, essas reflexões, tá bom? Então, vou dar uma saidinha aqui da página, né, página 28, saindo aqui da apresentação, respeitando aqui a hora, né, gente? Aqui, eu queria chamar, esse quadro da 28, eu queria chamar muita atenção, eu tenho também pesquisa sobre gênero, né? Por exemplo, questão da homoafetividade e tal, uma pesquisa e outra a respeito do assunto, né? E que pode se associar a questões, né, dessa natureza ali, não é? E, por exemplo, o que é permitido, o que não é, não é? Então, eu acho que é isso, gente. Esse esquema é extremamente produtivo, tá certo? E permite, gente, que a gente vá buscar, né, como esses valores, né, se apresentam em obras extremamente contemporâneas, não só o cordel, tá certo? Bem, então eu espero, né, que não tenha sido tão, né, tão assim, maçante, tá certo? Eu não sei se nós temos algumas observações, porque até como eu fico preocupado aqui com a exposição, acabo não vendo, mas vocês chamem minha atenção se eu perdi alguma observação, tá, gente? Mas aí eu guardo, né? E eu copio, às vezes um recado eu vejo um pouquinho depois, tá certo? Não é isso? Professor? Opa, Karen, diga lá, Karen, tudo bem? Tudo bem, professor. Boa tarde. A Georgia deixou uma pergunta, mas ela falou que ia precisar se ausentar. Mas aí Sim. seria interessante, né, o senhor ver para responder no A próximo Jorge foi? encontro, né? Deixa eu só encontrar aqui para eu mandar de novo e o senhor ver. Sim, pois não, Só pois um não. minutinho. Pronto, achei, aí eu vou colocar aqui no chat agora. Certo. E o senhor, né, para responder quando ela estiver novamente no próximo encontro, tá bom? Temos também a reunião nossa, né? Eu até reagendei. Aquela, Aham, a narrativa do herói, de tal, é seria da uma história. Geórgia, tá? Entendi. Olha, veja bem, eu acho que ela tem que observar aqui, tá?
a taxonomia, né? Assim, um sistema de classe... porque a taxonomia é uma classificação, tá certo? Então, se você tem, né, assim, uma proposta de classificação, por exemplo, da figura do herói, tá? Então, sem dúvida, gera-se uma tipologia, né? Bom, agora, aí onde está, né? A diferença de uma simples tipologia para uma taxonomia depende se existe um investimento, por exemplo, de graus de valores, de complexidade, assim por diante, tá certo? Eu gosto muito de lembrar da minha taxonomia de Bloom, relativa aos níveis cognitivos, né? É uma classificação, perfeito, né? Só que cada nível, tá certo? Vai passar para um nível mais complexo, né? Então, temos 6 níveis cada vez mais complexos. Então, aí nós podemos falar de uma taxonomia quando existe uma certa hierarquização, ou seja, isso é atravessado por uma axiologia de valores, né? Por exemplo, quando se faz uma taxonomia do reino animal, por exemplo, vegetal, e, digamos, se fala em, por exemplo, né, seres mais complexos, essa noção de complexidade, por exemplo, herdada, né, de uma concepção de Darwin, né? Então, sem dúvida, existe uma taxonomia, uma classificação, e tanto é que a gente pode colocar níveis, por exemplo, gêneros, né, espécies e tal, quer dizer, tornando esse esquema, não é? Assim, em que existem elementos que, vamos lá, para a gente utilizar nossos conhecimentos linguísticos, né? Elementos que são funcionam como hiperônimos, né? E outros como hipônimos, né? Então, se existe essa concepção, né? Portanto, hierárquica, né? Ramificante, assim por diante, aí você pode considerar isso uma taxonomia, tá certo? Por exemplo, eu posso colocar personagens, né? Por nível de complexidade, né? Personagens mais plano, né? Tal. Se eu entendo que isso representa, né? Assim, do ponto de vista da complexidade, temos este que fica aqui, outro aqui embaixo, então eu esboço aí um esquema taxonômico, tá certo? Né? Então, estou aferindo valores hierárquicos, quantificando, né? E fazendo um esquema, né, de ramificação, tá certo? Por exemplo, vamos só, assim, um organograma de uma empresa, né? Você tem aquela chefia aqui, aí você tem o subordinado, né? Então, há uma concepção taxonômica. Você não pode passar deste nível, né? Tem que passar, né, para cada nível. Então, há uma concepção taxonômica, por exemplo, no organograma hierárquico de uma empresa, de uma igreja, né? E assim por diante. Eu só não sei se eu atrapalhei ou se eu ajudei na resposta, né? A gente pode conversar um pouco mais, né? Tá certo? Sobre isso, né? No caso nosso da semiótica, né? Existe uma classificação de heróis, assim por diante? Não, tá certo? Nós, na semiótica, não há essa classificação, porque, na verdade, o nosso estudo é um estudo de como, né, por exemplo, essas figuras, né, que a gente considera atores, né, vão se realizar. Então, existe muito mais o interesse em saber como é que se chega àquele tipo, aquela tipologia, se for o caso, de personagem, né? Ora, daí, né, fazer uma classificação dessa figuratividade e tal, em termos taxonômicos, me parece que isso, né, não diz muito respeito à nossa, né, à nossa tradição, tá certo? Né? A menos que eu possa, né, mostrar, por exemplo, que o que significa complexidade, por exemplo, um personagem redondo. Eu pego esse conceito dali, trago para cá, né, e tento mostrar como isso se constrói em termos, né, de uma construção de sentido. Aí eu posso fazer essas associações, tá certo? Eu não sei se... Mas a gente pode conversar na nossa reunião, tá certo? Um pouquinho sobre isso. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. E, gente, né? Vamos, então, dando a paradinha. Eu vou aqui vou parar aqui a nossa gravação, né? Já me despedindo e dizendo que você que ainda não deu um alô, né? Um oi aqui no nosso bate-papo, faça isso para ficar aqui o seu nome, né?
e você ter a sua presença, que é importante, tá bom? É valorizado. Professor. Então, vamos dando. Eu continuo a gravação ou para? Professor, com licença. Sim. É só uma dúvida que me surgiu. O senhor estava explicando, né, que nos cordéis, assim, há uma certa predominância, né, de que os protagonistas são pessoas virtuosas e tal. E só que eu me lembrei de um cordel do Leandro Gomes de Barros, que é o cavalo que devecava dinheiro, né? Os protagonistas, eles são pessoas ambiciosas, gananciosas. Isso. Aí, isso então se encaixaria como uma exceção, certo? Assim. Não, veja que o próprio Tavares, você viu naquela passagem que ele mostra que existem, sim, trabalhos satíricos, né? Eu até falei do caso do Gil Vicente, não quer dizer que já na idade, né? Na idade do Malas Artes também. Isso, exatamente. Então, são figuras habilidosas e tal, mas que, por exemplo, funcionam com uma espécie de contrário, né, de sujeitos invertidos, né, ou de antissujeito e tal, né, e há uma certa exaltação, muitas vezes, da esperteza, né? Mas a gente, muitas vezes, assim, isso pode, sim, ter um caráter de rebeldia, pode, sim, tá? Nesse sentido, seria uma exceção, né? Ou seria uma exposição de uma contradição, né? de um esquema de valores que é todo, né, cheio de contradições, obviamente. Então, por exemplo, o Leandro Gomes de Barros tem trabalhos contra o imposto, né? Os impostos excessivos, né? Então, às vezes é isso mesmo. Às vezes ele está reforçando, né, os esquemas, às vezes ele pode se apresentar. Mas, às vezes, né, essa crítica assim não fica só na superfície moralizante e às vezes não chega realmente a questionar, né, esquemas de poderes, né? Então, mas é uma via, né? A sátira é, né, uma via de contestação de valores. Beleza? Certo, tudo bem? professor, obrigada. Nada. O caso, então, assim, porque tem que olhar o caso concreto, né? Só me lembrei, o Gil Vicente, por exemplo, quando às vezes ele expõe, né, uma figura religiosa, que é uma pessoa, né, que tem defeitos, né? Ele certamente não está indo contra a igreja, né? Ele não está questionando os valores, talvez até muito pelo contrário, ele esteja assumindo o papel crítico da igreja e condenando um padre, né, que não tenha, né, a devida virtude, né, do seu cargo, né? Então ele faz uma sátira desse tipo de padre menor, né? Tá certo? Então, até que ponto, por exemplo, na crítica a uma figura rica, por exemplo, né, ambiciosa, certo? Existe, de fato, uma contestação do modelo, né, de construção desse poder, ou se são casos isolados que vão fazer com que o coronel, que é um cara que tem sua vida direitinha, esse é um bom senhor, né? Ou seja, é aquela história, ele é um bom senhor de escravos e esse daqui é o malvado, né? Então, peraí, a escravidão, como é que fica? Percebe? Né? Então, essa que é a questão que a gente pode refletir, tá certo? Mas eu não nego a possibilidade, como você falou muito bem, de haver momentos de ruptura, né? Momentos de legítima contestação e que às vezes vão lá, né, na raiz. O Patativa chegou a ser preso, por exemplo, né, por fazer crítica ao prefeito lá de Assaré. Terrível, né? É isso, quando ele fez o prefeitura sem prefeito. E aí? Beleza? Muito bom, gostei, Ana Clara, gostei demais, né? Então, gente, eu vou saindo aqui da gravação, certo? Desejando tudo de bom aí para vocês, né? Eu vou ficar mais um pedacinho aqui, tá bom?